Turma, bora que bora! Bora! Então vamos embora. Hoje, o que a gente vai fazer? Vamos encerrar matrizes e determinantes. Tudo bem? Só que quando eu fui dando as aulas de matrizes e determinantes, eu fui deixando pecinhas faltando. Por quê? Porque você esqueceu, professor? Não, foi de propósito. É porque eram coisinhas que, se eu dissesse na hora, ia ficar muito complicado, ia misturar muitos conceitos e tal. Então, eu fui deixando pecinhas pelo caminho. Hoje, como é a última aula de matrizes e determinantes, é a hora que a gente vai colocar todas essas pecinhas. Então, a aula de hoje é as pecinhas que faltavam. Então, a gente vai completar nosso quebra-cabeça de matrizes e determinantes, porque a partir da próxima semana, né, porque eu dou aula só de 15 em 15 dias, na próxima aula a gente já vai começar sistemas lineares. Então, hoje, a gente encerra matrizes e determinantes e aí estamos livres para começar sistemas lineares. Tudo bem? Vocês assistiram às aulas no YouTube, reviram, fizeram anotações? Tem alguma dúvida do que a gente já viu? Não? Tudo certo? Então vamos lá. Primeira pecinha que faltou foi na aula de multiplicação de matrizes. Lembra da multiplicação de matrizes? Faltou eu passar uma informaçãozinha muito importante naquela aula que eu vou passar hoje. Que informação que é essa? Ó, tem a ver com o verbo comutar. O que é o verbo comutar? O que significa comutar, será? De comutar vem o substantivo comutação e o adjetivo comutativo. Comutar é trocar a posição, trocar uma coisa por outra, trocar de lugar. É isso que é comutar. Então, olha só, eu tenho aqui um amarelinho e um verdinho, estão vendo? O que é comutar? Trocar esses dois carinhas de posição. Então, o amarelo vira verde e o verde vira amarelo. Eu acabei de fazer uma comutação aqui. Vou fazer uma outra comutação, ó. Tudo bem? É isso que é comutar, trocar de posição. Nossa, professor, isso aí está muito esquisito. Por onde você quer chegar? Vamos lá. Ó, vamos para o universo dos números. Lembra que na última aula, que foi aquela aula online, a gente ficou transitando do universo dos números para o universo das matrizes? Beleza, vamos para o universo dos números. E eu vou fazer uma soma aqui, uma adição no universo dos números. 2 mais 5. Quanto é 2 mais 5? 7. Agora, eu vou comutar, ó o termo, comutar o 2 com o 5. Então, eu vou fazer o quê? Uma troca de posições. Em vez de 2 mais 5, eu vou fazer 5 mais 2. Quanto é 5 mais 2? 7. Ou seja, quando eu faço a comutação, o resultado é exatamente o mesmo, concordam? 7 é igual a 7. Portanto, a adição, que é essa operação que a gente está fazendo aqui, no mundo dos números, ela é comutativa. O que significa isso? Eu posso trocar de lugar os operadores, o 2 e o 5, e o resultado da operação é exatamente o mesmo. Tudo bem? Tá bem simples por enquanto, né? Vamos olhar a multiplicação ainda no universo dos números. Vou fazer essa multiplicação, 3 vezes 4, que dá quanto? 12. Agora eu vou comutar o 3 e o 4. Ou seja, eu vou fazer a operação 4 vezes 3. Dá quanto também? 12. Ou seja, 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3. Conclusão. A operação de multiplicação no universo dos números, ela é comutativa, porque eu posso trocar a posição dos operadores e o resultado é exatamente o mesmo. Então, a multiplicação é comutativa. Tudo bem? Claro que a gente está no universo dos números e a gente é muito habituado já com o universo dos números, foi bem tranquilo essa parte. Mas o que eu quero é fazer um paralelo entre o universo dos números e o universo das matrizes. Vamos então para o universo das matrizes. Essa aqui é uma matriz, 1, 3, 5, 7, e eu vou somar com uma outra matriz, 2, 4, 6 e 8. Quanto que dá a soma dessas duas matrizes? Uma soma de matrizes é sempre elemento a elemento, não é? Então eu vou somar o elemento 1, 1 de uma com o elemento 1, 1 da outra. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7.
5 mais 6, 11. 7 mais 8, 15. Elemento com elemento das mesmas posições. O que eu vou fazer agora? Vou comutar essas duas matrizes. Então, vou trocar elas de posição. Essa matriz da direita passa a ser a da esquerda e a da esquerda passa a ser a direita. E vou fazer a soma. Vai mudar alguma coisa? Não, porque eu estou somando elemento a elemento. Como nos números essa mudança, essa comutação não altera o resultado, aqui na adição de matrizes, como a adição de matrizes, na verdade, são 4 adições de números, o resultado é exatamente o mesmo. Portanto, no universo das matrizes, a adição também é uma operação comutativa. Tudo bem? Assim como era no universo dos números. Muito bem. Mas será que a multiplicação de matrizes é comutativa no universo das matrizes? Não é, não é? Como que a gente pode provar que não é comutativa a multiplicação de matrizes? Bom, uma forma muito simples de provar é essa que eu vou mostrar para vocês agora. Digamos que eu tenho uma matriz A que é 2 por 3, certo? E eu quero multiplicar por uma matriz B, 3 por 4. A gente já sabe verificar se essa multiplicação é possível, não sabemos? A gente tem que comparar os números aqui de dentro, o 3 com 3. Se esses números são iguais, ok, dá para fazer multiplicação, não é assim? Então essa multiplicação é possível, não é? E o resultado dessa multiplicação, aí a gente compara os números aqui de fora, o 2 e o 4. O resultado é uma matriz 2 por 4. Lembram disso? Sim. Então, A vezes B existe, porque é possível fazer essa multiplicação, e é uma matriz 2 por 4. Agora vamos comutar A e B. Vamos tentar fazer a multiplicação B vezes A. Então, o B que estava na direita passa aqui para a esquerda, e o A que estava na esquerda passa para a direita. B continua sendo uma matriz 3 por 4 e A é uma matriz 2 por 3. Nesse caso, é possível fazer a multiplicação? Não, porque esses dois números não são iguais. Então, olha o que a gente tem. A vezes B é possível e tem um resultado, que é 2 por 4. B vezes A nem é possível fazer a multiplicação. Isso é uma prova de que no universo das matrizes, a comutação da multiplicação não é possível. Ou seja, a multiplicação no universo das matrizes não é comutativa. A gente não pode trocar a posição das matrizes e esperar o mesmo resultado. Mas eu fiz uma prova envolvendo matrizes de tamanhos diferentes, não foi? Mas será que se fossem de tamanhos iguais, daria para fazer essa comutação? Vamos ver? Ó, eu tenho aqui uma matriz R, 1, 3, 5, 7, e uma matriz S, 2, 4, 6 e 8. É possível multiplicar, não é? Porque são duas matrizes quadradas. Quando eu faço essa multiplicação, o resultado... Não vou fazer aqui com vocês, mas vocês já sabem fazer. Podem testar em casa. O resultado é essa matriz, RS, 20, 28, 52 e 76. Agora eu vou comutar a posição das duas matrizes. Em vez de ser R vezes S, vai ser S vezes R. Se eu fizer essa multiplicação, o resultado vai ser uma outra matriz. 22, 34, 46 e 74. Observem que essas matrizes são diferentes. Então, quando eu fiz a comutação, numa multiplicação de matrizes, embora nos dois casos, R vezes S e S vezes R tenha resultado, seja possível fazer multiplicação, o resultado é diferente, que é mais uma prova de que a comutação de matrizes, a multiplicação de matrizes, melhor dizendo, não é comutativa. Tudo bem? Então vamos lá. No universo dos números, a adição é comutativa? Sim. A multiplicação é comutativa? Também. No universo das matrizes, a adição é comutativa? A adição? Sim. E a multiplicação? Não. Ok? Tudo bem aí? Mas existem, essa é a regra, mas existem exceções. Ou seja, existem situações em que eu multiplico duas matrizes, dá um resultado, comuto e dá o mesmo resultado. O que explica isso? Primeira explicação, simplesmente coincidência. Casos particulares, eu posso escolher duas matrizes que, por coincidência, quando eu multiplico as duas de um sentido ou de outro, o resultado é exatamente o mesmo. Mas é apenas uma coincidência, é um ponto fora da curva, uma exceção mesmo.
Por exemplo, esse caso aqui. Se uma matriz é 1, 1, 0, 1 e a outra é 2, 1, 0, 2, eu posso multiplicar assim, e o resultado vai ser 2, 3, 0, 2. Ou então eu posso comutar, fazer essa vem para a esquerda, essa vem para a direita. Se eu multiplicar, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Não é a regra, é uma exceção que vale para essas duas matrizes em particular. Elas, quando eu comuto multiplico, dão o mesmo resultado. Mas é uma exceção, é um caso particular. Essa é uma exceção. E ela é justificada pela coincidência. Eu encontrei no universo das matrizes, duas matrizes que podem ser comutadas. A outra possibilidade existe, e vocês vão entender qual é quando eu colocar mais uma pecinha que faltou nesse nosso quebra-cabeça, que é a pecinha que eu vou colocar agora. Então, agora a gente vai colocar uma pecinha na aula de matrizes inversas, que foi a aula online, não foi a da última aula? Era matriz inversa que a gente viu, né? Não, isso, foi matriz inversa. Faltou uma pecinha naquela aula. Vou colocar essa pecinha agora. Mais uma vez, a gente vai fazer um paralelo entre o universo dos números e o universo das matrizes. No universo dos números, existe uma figurinha que é chamada de elemento neutro da multiplicação, que não faz nenhuma diferença na multiplicação. Não fede nem cheira, não é? Carta branca, colher de chá. Que elemento é esse? Número 1. É o elemento neutro da multiplicação no universo dos números. Por que ele é chamado assim? Porque qualquer número vezes 1 é o próprio número. Então ele fica transparente aqui. Ó. N é o N quando a gente multiplica por 1. No universo das matrizes, existe um elemento que é equivalente, existe uma matriz, uma figura, que é equivalente ao número 1 no universo das matrizes. É o elemento neutro da multiplicação no universo das matrizes. Que matriz é essa? A identidade, lembram dela? A matriz identidade. É essa querida aqui. Qual que é a característica da matriz identidade? A diagonal principal dela é toda composta por elementos 1. E todos os demais elementos aqui acima e abaixo da diagonal principal são zeros. Essa é a característica da matriz identidade. É uma matriz quadrada, ela pode ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Essa aqui, particularmente, é uma matriz identidade 3 por 3, mas tem ela de qualquer tamanho, desde que seja quadrada. Então, a matriz identidade no universo das matrizes, ela faz no universo das matrizes o mesmo papel que o número 1 faz no universo dos números. Qualquer matriz vezes a matriz identidade é a própria matriz. Então, a matriz M, qualquer, multiplicada pela identidade, resulta na matriz M. Tudo bem? Então, vamos lá. No universo dos números ainda. Voltamos para o universo dos números. Quando eu multiplico dois números, que eu não conheço quais são, eles estão aqui ocultos, multipliquei esses dois números, e o resultado é 1, eu posso afirmar que esses dois números são um inverso do outro. Então, são números inversos. Por exemplo, se um deles é o número 3, qual que é o outro? 1/3. Eu não estou invertendo o numerador com o denominador? Então, quando eu multiplico 3 por 1/3, o resultado é 1, não é? Se um deles é o número 5/7, qual que é o outro? 7/5, concordam? Porque 5/7 vezes 7/5, corta, 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 dá 1 também, certo? Mais uma hipótese aqui. Se um deles é o 0,25, qual que é o outro? Nossa, prof, agora complicou. 4, exatamente. Esse eu não enxerguei, professor. Explique melhor. Vamos lá. Vamos abrir aqui matéria em branco para a gente explicar nesse caso como que funciona. O inverso de 0,25 é 4, por quê? Porque o 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100, concordam? 25 sobre 100 é 0,25. Essa fração, 25 sobre 100, eu posso simplificar ela por 25, ou seja, eu vou dividir o numerador por 25 e vou dividir o denominador por 25. Ela se torna a fração irredutível 1/4, 1 sobre 4. Portanto, 0,25 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Agora, se eu fizer a inversão, fica 4 sobre 1, que é 4. Portanto, o inverso de 0,25 é 4, que é o que a gente viu aqui. Tudo bem?
Vamos para o universo das matrizes. Se eu tenho duas matrizes que eu não conheço, não sei quais são, elas estão escondidas, mas eu multiplico essas duas e o resultado é a matriz identidade, fazendo um paralelo aqui com o universo dos números. O que eu posso dizer dessas duas matrizes? Elas são uma inversa da outra, concordam? Muito bem, uma matriz é inversa da outra. Eu nem conheço que matrizes são essas, mas só do resultado dessa multiplicação ser a matriz identidade significa que essas matrizes são inversas uma da outra. Tudo bem? Se uma matriz, por exemplo, for essa, a outra tem que ser uma matriz que eu multiplico por essa e o resultado é a matriz identidade. Aqui eu tenho dois exemplos de matrizes inversas. Ó. Essas duas matrizes, se eu multiplicar, o resultado dessa multiplicação vai ser a matriz identidade. Diferente do universo dos números, porque aqui no universo dos números é evidente que o inverso de 3 é 1 sobre 3, não é? No universo das matrizes, eu não consigo olhar para essa matriz e automaticamente dizer qual que é a inversa dela. Eu tenho que fazer a continha e ver que essas duas matrizes multiplicadas dão a matriz identidade para então afirmar que elas são inversas uma da outra. Tudo bem? Muito bem. Agora chegou, fazendo essa revisão toda, o momento BFF. O que eu preciso nesse momento de Best Friend Forever? Dois amigos ou duas amigas, um amigo ou uma amiga que possa falar com o professor, dar uma entrevista rápida. Temos aqui dois amigos, duas amigas que se dispõem a falar? Sim, desinibam-se. Muito bem, já temos. Eu ouvi um não ali, mas ignorei. Tudo bem. Vocês são amigas, BFF. Nossa, olha isso. Qual é a das duas amigas que vão querer fazer o par? A Júlia. Levantem, por favor, vem aqui. Não vai doer nada, é indolor. Podem vir. Não dói, não dói. É uma pergunta simples, muito rápida, por favor. Temos aqui a Júlia e a Giovana. A Júlia e a Giovana. São amigas. Desde quando? Aqui no Em Ação, de antes? 2022. Nossa, já são amigas há bastante tempo. Conheceram ali no finalzinho da pandemia. Muito amigas. Entraram aqui no Em Ação juntas. Giovana vai testar para quê? Vou fazer nutrição. Nutrição. E a Júlia? Fisioterapia. Estão todas na área da saúde e tal. São muito amigas. BFF. Agora vem a pergunta. Quem de vocês duas é a amiga principal? E quem é a amiga secundária? Não sabe? Nenhuma é a principal? Nenhuma é a secundária? Existe amiga principal? Numa relação de amizade? Tem como dizer que você é a principal e você é a secundária? Ou o contrário? Não, né? Muito bem, obrigado, meninas. Vamos lá, vou acompanhar vocês. Nenhuma das duas é a amiga principal, hein? As duas são igualmente amigas, certo? Muito bem, muito obrigado pela participação. Depois na próxima você participa, tá? Viu quem é indolor? Qual é o seu curso? Biomedicina. Biomedicina. Nossa, as três aqui da área de saúde. Vão abrir uma clínica juntas, né? Vamos. Boa. Muito obrigado, palmas para elas, minha gente. Não existe amiga principal, não é? Certo. A mesma coisa funciona para matrizes inversas. Quando duas matrizes são uma inversa da outra, nenhuma aqui é principal. Não é a A, não é a principal e a B é a inversa dela, ou a B é a principal e a A é a inversa dela. As duas são inversas uma da outra. Da mesma forma que a Júlia e a Giovana são amigas uma da outra e nenhuma é a amiga principal. Tudo bem? Ou seja, quando eu multiplico A por B, o resultado é a identidade. Mas se eu trocar a posição B por A, o resultado também tem que ser a identidade. Porque eu não posso dizer que a A vem antes da B ou que a B vem antes da A. Qualquer uma pode vir antes, dependendo do momento. Então, se elas são inversas uma da outra, A vezes B é igual a B vezes A e tudo isso é igual à identidade, certo? Então, eu posso escrever o quê? A vezes B é igual a B vezes A e é igual a identidade. Percebe o que a gente fez aqui? Fizemos uma comutação, não fizemos? A vezes B não é a mesma coisa que B vezes A? Porque o resultado dessas duas multiplicações é a matriz identidade. Ou seja, eu posso trocar a posição da Júlia e da Giovana
e elas vão continuar sendo amigas normalmente. Não existe nenhuma principal aqui. Conclusão. Se duas matrizes são uma inversa da outra, como nenhuma é principal, eu posso multiplicar em qualquer sentido e o resultado vai ser sempre o mesmo. Ou seja, eu posso comutar as duas matrizes e o resultado vai ser o mesmo. Então, eu tenho uma situação, uma exceção daquela regra de que a multiplicação de matrizes não é comutativa. Se as matrizes são inversas uma da outra, sim, elas são comutativas. Então, a pecinha que faltava aqui na nossa exceção da regra de não comutatividade da multiplicação de matrizes é exatamente o caso em que a gente tem matrizes inversas. Porque como não existe a inversa principal, a gente pode trocar à vontade na hora de fazer a multiplicação e o resultado vai ser exatamente o mesmo. Portanto, resumindo, recapitulando, a multiplicação de matrizes é não comutativa e essa é a regra. Porém, existem exceções. Uma das exceções é a coincidência. Essa é uma exceção que não interessa muito, porque a gente tem que ficar catando no mundo das matrizes. Matrizes que, por coincidência, podem ser comutadas, e é mera coincidência, ou então, no caso de matrizes inversas. Aqui não é uma coincidência, é uma decorrência do fato de que matrizes inversas não têm principal e secundária. Todas são inversas. Uma é inversa da outra, a outra é inversa da uma. Tudo bem? Pegaram? Dúvidas? Mas faltou uma segunda pecinha na nossa aula de matrizes inversas. Esse dia eu estava super distraído, deixei escapar duas pecinhas. Qual que é essa pecinha? Vamos lá. De novo, números, matrizes, universo dos números, universo das matrizes. No universo dos números, todo número tem o seu inverso. É verdadeiro isso? Sim, quase. Quase. Existe uma exceção. O zero. O zero é o único número que não tem inverso no universo dos números. Por que o zero não tem inverso? Será? Zero dividido por? Zero dividido por 1 é zero. É por aí. É por aí. Por que o zero não tem inverso? Eu vou provar para vocês. Olha que legal, olha que divertido. Zero não é a mesma coisa que 0 sobre 1? 0 sobre 1 é zero, não é? Mas para calcular o inverso, eu não inverto numerador e denominador? Se eu fizer essa inversão, surge o quê? 1 sobre 0. É possível dividir por zero na matemática? Não! É uma divisão proibida, não se divide por zero. É proibido o zero ficar no denominador de uma fração, lembram disso? Então, se eu tento inverter o zero, toda vez que eu tento inverter o zero, a matemática grita comigo, não pode! Aí eu tenho que desinverter. Portanto, o zero não tem inverso. É o único número que não tem inverso. Beleza? No universo das matrizes, é ligeiramente diferente. No universo das matrizes, eu pergunto, será que toda matriz tem a sua inversa? Será que toda tampa tem a sua panela? Toda panela tem a sua tampa? Não. Não. Nem toda matriz tem inverso. Aliás, é raro uma matriz ter inverso. São poucas as matrizes que têm inverso. Na verdade, nem dá para dizer que são poucas, porque a gente tem infinitas matrizes. O que eu falei foi uma besteira. Algumas matrizes têm inversa e outras não têm inversa. Mas todas têm? Não. Apenas matrizes quadradas podem ter inversa. Essa é uma regra. Porque as matrizes quadradas, ela tem uma série de privilégios. Depois a gente vai ver quais são os privilégios das matrizes quadradas. Vocês já conhecem quase todos eles. Lembra? Lá na primeira aula eu disse, só matrizes quadradas têm diagonal. Esse é o primeiro privilégio de uma matriz quadrada. Só matriz quadrada pode ter simétrica. Pode ser uma matriz simétrica, é um outro privilégio. Depois a gente vai ver todos ainda hoje. Mas apenas matrizes quadradas podem ter inversa. E, mais que isso, nem todas as matrizes quadradas têm inversa. Tudo bem? Então, no universo dos números, só o número 1, o número 0, melhor dizendo, só o número 0 não tem inverso. No universo das matrizes é diferente. Existem matrizes que têm inversa, outras não têm inversa. Para começar, se a matriz não é quadrada, ela não tem inverso. Nossa, professor, mas aí fica muito complicado. Como que eu sei se uma matriz tem inversa ou não tem inversa?
Sabe quem diz isso pra gente? Quem dá essa resposta? Os determinantes. Aí funciona da seguinte maneira. Se o determinante de uma matriz é 0, isso significa que a matriz não tem inversa. Tem uma matriz, calculou o determinante deu 0, esqueça, a matriz não tem inversa. O determinante já está contando isso pra gente. Agora, se você calculou o determinante, deu diferente de 0, aí a matriz tem inversa. Então o que a gente tem que gravar? A seguinte ideia, ó. Zerou o determinante, zerou a chance de ter inversa. Tudo bem? Guardem isso. Zerou o determinante, zerou a chance de ter inversa. Todo mundo, por favor, zerou o determinante de ter inversa. Muito bem. É o determinante, então, que diz pra gente... Beleza, obrigado. É que são 2 aulas, né? É o determinante que diz pra gente se a matriz tem ou não inversa. Mas vocês se lembram que só matrizes quadradas têm determinante? Daí a gente vê que só a matriz quadrada pode ter inversa desde que o determinante não seja 0. Porque zerou o determinante, zerou a chance de ter inversa. Muito bem? Faltou uma pecinha também na aula de determinantes. Nossa, o prof estava muito distraído. Que pecinha é essa? Matrizes que têm determinante igual a 0. É uma maneira de dizer que uma matriz tem um determinante igual a 0 sem precisar calcular o determinante. Se calcular o determinante, vai dar 0. Precisa calcular o determinante se você já sabe de antemão que o determinante vai ser 0? Não. Então são 3 situações em que eu sei de antemão que aquela matriz vai ter determinante igual a 0. E eu nem preciso calcular. É um atalho para mim. É um conhecimento que eu tenho que vai facilitar a minha vida na hora de fazer uma questão. Vamos lá, primeira situação. Matriz com alguma fila nula. O que é fila? Fila pode ser tanto linha quanto coluna, tá? A gente pode chamar genericamente de fila. Se uma matriz tem uma linha ou uma coluna nula, ou seja, só com zeros, isso significa que o determinante vai dar 0 e eu nem preciso calcular. Por exemplo, essa matriz aqui, observe a terceira linha dela. Só tem zeros, não tem? Não preciso calcular o determinante. Eu já posso afirmar com certeza que o determinante é 0. Ah, professor, eu quero calcular. Pode calcular, vai dar 0. Então, se você sabe que tem uma linha de zeros e você precisa calcular o determinante daquela matriz, nem perca tempo, já sabe que é 0. É uma linha, poderia ser uma coluna também, não tem diferença. Olhem a coluna 2 dessa matriz. Só tem zeros, não tem? O determinante dessa matriz é 0. Nem precisa calcular. Tudo bem? É um atalho. Estou passando para vocês um atalho para que a gente não precise calcular o determinante. Bate o olho, viu que tem uma linha ou uma coluna nula, só com zeros, o determinante é 0. Segundo caso, quando a matriz tem filas paralelas iguais, 2 linhas iguais ou 2 colunas iguais, nem precisa calcular o determinante, esquece, vai dar 0. Por exemplo, essa matriz aqui, 4x4. Observem a primeira linha e a terceira linha. Elas são exatamente iguais, não são? Tem os mesmos elementos. Se você calcular o determinante dessa matriz, vai dar 0. Não tem erro, vai dar 0 mesmo. Calculou o determinante, vai dar 0. Precisa calcular? Se você sabe que vai dar 0? Não. Tudo bem? Até porque matrizes 4x4, a gente nem tem ferramenta no ensino médio para calcular o determinante, não é? Lembra que a gente sabe calcular 2x2 e 3x3? 4x4 não. Pode cair um determinante ou uma matriz 4x4 do vestibular? Pode. Na segunda fase até cai. É raro, mas cai. Mas pode, inclusive, na primeira fase, desde que você tenha um macete para dizer que aquele determinante é 0. Tá? Terceira situação em que a matriz tem determinante igual a 0. Ah, não. Vamos ver mais um exemplo dessa segunda situação. Olha essa matriz 4x4. A terceira coluna é exatamente igual à quarta coluna, não é? Então, o determinante é 0. Tudo bem? Terceira situação em que a matriz tem determinante 0, com certeza não precisa calcular, é quando ela tem filas paralelas proporcionais. Esse é mais difícil de enxergar, mas também é válido. Olha só. Imagine essa matriz aqui. Observem que se eu pegar a primeira coluna, a primeira linha, e multiplicar por 2, eu vou ter a terceira linha. Ó, 1 vezes 2, 2.
2 vezes 2, 4. Tá bom. Deixa eu só ver. E 3 vezes 2, 6, certo? Então, a primeira linha multiplicada por 2 resulta na terceira, ou seja, a terceira linha é o dobro da primeira. Essa matriz, ela tem filas paralelas proporcionais. Você pega uma linha, multiplica por uma constante e dá a terceira. Tudo bem? Precisa calcular o determinante? Não, já é certeza que esse determinante vale 0. Tudo bem? Um outro exemplo, essa matriz aqui. Se a gente observar a primeira e a segunda colunas, a gente vai ver que a primeira multiplicada por 10 dá a segunda. Ó, 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, 30. Ou seja, a segunda é 10 vezes a primeira. São colunas proporcionais. O determinante dessa matriz é 0, com certeza. Tudo bem? Macetinhos para a gente saber quando que uma matriz tem determinante igual a 0. E agora que a gente sabe que o determinante nos passa uma informação muito importante, que ele nos diz se a matriz tem ou não inversa, e é justamente o determinante igual a 0 que nos diz que a matriz não tem inversa, isso é muito importante. Diga, Maria. A matriz de identidade também do determinante 0. 1. Se a gente calcular o determinante da identidade, é 1. Vamos ver isso daqui a pouco. Ela estava calculando. Calculou e deu 0? De cabeça, né? Ah! Vamos ver, dá 1. Mas tem um motivo para isso, eu vou explicar. Vai ser na aula de hoje ainda. Tudo bem? Vamos fazer um exercício? Que tal? Vocês tinham intervalo agora, não é? É agora, não é? Ah, é por isso que ela está avisando. Então, beleza. Então, a gente vai fazer o intervalo, aí vai ter um momento do cochilo, né? Aí a gente ignora, tá? Beleza? Querem sair antes do intervalo, então? Vazem, turma, vazem. Ah, obrigado, obrigado. Turma, bora que bora! Bora! Depois vai ter aula com o psicólogo, né? Tô pensando em ficar também. Faz, né? Vamos de questão. Hã? Já dei agora de manhã. Já posso ficar. Muito melhor. Eu pensei nisso, depois eu falei. Mas dá sempre para dar aquela ditadinha básica, né? Não, a turma do SEMI é diferente de vocês, porque é menor, né? É uma turma menor, então a sala é menor, então fica assim... A aula fica diferente, não melhor nem pior, fica diferente. Só que a turma vem com muito sangue no olho, porque eles querem tirar esse atraso de 2 meses. Eles vêm bem empolgadões, assim. Fica a dica. Fica a dica. São mais focados, Isso é verdade. Isso eu preciso dizer. Mas a turma de vocês, né? Tá no coração. Vamos fazer uma questãozinha? Sim. Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo. Temos uma matriz, a matriz A. Na verdade, quando a gente tem uma matriz como essa, que tem aqui no lugar de um elemento é uma letra, a gente não tem exatamente a matriz, não é? A gente tem uma família de matrizes. Conforme for o valor dessa letra, a gente vai ter uma matriz. Se M for 1, é uma matriz. Se M for 2, é uma outra matriz. M for 3, é uma terceira matriz. Então a gente diz que tem uma matriz meio que para simplificar a ideia. Mas, na verdade, a gente não tem exatamente uma matriz. Tem uma família de matrizes que vai variando conforme seja o valor de M daquele momento. Tudo bem? E o que a questão quer saber? Qual é o valor de M para que essa matriz admita inversa? Então, a gente tem uma matriz A, que é essa matriz, e a gente quer que ela tenha inversa. Como eu disse para vocês, no mundo das matrizes, nem toda matriz tem inversa, não é assim? Então, a gente quer saber qual o valor de M para cravar essa matriz tem inversa. Essa matriz é inversível. Vamos lá, então. Quem diz para a gente se a matriz tem ou não tem inversa? Determinante. Essa informação é passada pelo determinante. É o determinante da matriz que nos informa se ela tem ou não inversa. Então, essas duas informações são importantes. Nem toda matriz tem inversa
E quem diz se uma matriz tem ou não tem inversa é o determinante. Qual que é a fórmula mágica? Zerou o determinante, zerou a chance de ter inversa. Então, se o determinante é zero, a matriz não tem inversa. Portanto, para que uma matriz tenha inversa, o que tem que acontecer? O determinante tem que ser diferente de zero. É muito comum a gente confundir isso, tá? A gente sabe que o determinante aqui diz se a matriz tem ou não tem inversa e tem que ser zero. Muitas vezes a gente confunde. O determinante igual a zero tem ou não tem inversa? Por isso que eu uso isso aqui. Zerou o determinante, ou seja, se o determinante for zero, zerou a chance de ter inversa. Tudo bem? Como a gente quer que essa matriz tenha inversa, o determinante tem que ser diferente de zero. Bom, se é o determinante que vai nos dizer se a matriz tem ou não inversa, diga, Maria. Pode falar. Depois vem um psicólogo, você fala mais com ele, mas pode falar o quê? Você ia falar se o M diferente de zero poderia ser resposta, mas acho que não faz nem sentido. Agora a gente tem que calcular. Vai ser o M diferente de algum número, não é? Mas aí a gente tem que calcular. Tem que calcular o quê? Não é o determinante que diz? Então a gente tem que calcular o determinante. Vamos calcular o determinante dessa matriz? Antes de calcular o determinante, eu vou aproveitar esse exercício para relembrar com vocês 3 maneiras que a gente tem de escrever o determinante, nomenclaturas para o determinante. Por que é importante a gente lembrar disso? Porque a federal pode escolher uma dessas maneiras e a gente tem que estar preparado para isso. Uma das maneiras é dizer simplesmente o determinante da matriz A. Não é, a matriz não chama A, eu calculo o determinante de A. É uma das maneiras. A outra maneira é, em vez de usar o nome da matriz, a gente coloca a própria matriz. Então fica assim, ó, o determinante, e aí, em vez de usar o nome, a gente coloca aqui a própria matriz, determinante da matriz A. Tudo bem? Porque essa é a matriz A. É a segunda maneira. E tem uma terceira maneira, que é muito comum em provas de vestibular, que é colocar a própria matriz, e aí a gente tira as orelhinhas aqui do colchete, substitui o colchete por barras, e isso aqui significa o determinante da matriz que tem esses elementos. Aí eu não preciso usar a palavra det. Eu simplesmente tiro as orelhinhas e aí já fica combinado que isso aqui é um determinante. Tudo bem? Lembram disso? Tudo bem. Bom, o que a gente tem que fazer é calcular o determinante dessa matriz A. Está aqui a matriz, e aí nós vamos calcular o determinante. Lembram qual que é a primeira providência quando a gente vai calcular um determinante? Os óculos, mas também isso, tá? A gente coloca os óculos aqui, tudo bem? E aí, nós vamos dobrar as 2 primeiras colunas, como falou a colega. Vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dessas 2 primeiras colunas. Coluna 1, 0M, 2, 3 e 5 vem para cá. Ctrl+C, Ctrl+V, duplicamos as 2 colunas. E agora a gente vai passar diagonais aqui, não é? A diagonal principal e as 2 vizinhas dela, tudo bem? E isso aqui vai nos dar o conteúdo da primeira lente do óculos, certo? Multiplicamos tudo aqui e fica 1 vezes 3, 3, 3 vezes 7, 21. Agora multiplicamos a segunda diagonal. 2 vezes 4, 8. 8 vezes M, 8M. E a terceira multiplicação, como tem um zero aqui, facilitou bastante a nossa vida, está zerado. O que a gente faz com esses resultados aqui de baixo? Somamos tudo, lembram disso? 21 mais 8M, eu vou escrever de um jeito que a gente tem mais costume, que é 8M mais 21. É exatamente esse valor que vem aqui para a primeira lente do óculos. Estão lembrados disso? Sim? Agora a gente vai para as diagonais secundárias, que vão ser o conteúdo da segunda lente. Uma diagonal secundária e as vizinhas dela. Primeira multiplicação, 3 vezes 3, 9 vezes M, 9M. Segunda multiplicação, 5 vezes 4, 20. E aí na terceira tem um zero, facilitou tudo. O que a gente faz com esses elementos aqui? Adicionamos, não é? Somamos tudo. 9M menos 20. E é esse valor que vem aqui para a segunda lente do óculos. Negativo porque tem aqui o menuzinho do óculos, né? Lembram que a lente, as 2 lentes funcionam como parênteses?
Então a gente vai reescrever aqui, substituindo as lentes por parênteses. Então fica como 8m mais 21, a primeira lente, e o outro parênteses, que é a segunda lente, menos 9m mais 20. Não esqueçam do menos. Essa emendinha do óculos aqui é o nosso sinal de menos. Agora a gente tem que explodir os parênteses, tá? O primeiro parêntese é ok, porque não tem nada na frente dele. Então os números que estão aqui dentro saem do parênteses normalmente. Opa, desculpa, pode entrar. Saiu normalmente aqui, né? 8m mais 21, certo? O segundo parênteses tem um menos no meio, antes, não tem? Então todos a gente troca o sinal. Então fica 9m, fica menos 9m, e mais 20, menos 20. Conseguimos dar um passo a mais, não conseguimos? Aqui a gente tem um 8m e aqui um menos 9m. Quanto que dá isso? 8m menos 9m, menos m. Então fica menos m e 21 menos 20, 1. Menos m mais 1. É o valor do determinante. É o valor do determinante em função de m. Para cada valor de m, a gente vai ter um determinante, certo? Mas para que essa matriz tenha inversa, o determinante tem que ser diferente de zero. Lembram disso? Zerou o determinante, zerou a chance de ter inversa. Então, esse determinante tem que ser diferente de zero. Como que a gente faz isso? A gente vê qual o valor de m para que isso aqui, ó, menos m mais 1, seja igual a zero. Qual o valor de m que faz com que isso aqui seja igual a zero? O m não pode ser esse valor, porque aqui a gente quer justamente que ele seja diferente de zero. Tudo bem? Então a gente está fazendo a conta meio que ao contrário. Qual o valor de m que faz com que menos m mais 1 seja igual a zero? 1, todo mundo enxergou 1 aqui? Porque se ficar menos 1 mais 1 dá zero, não é? Se o número 1, se m igual a 1, faz com que o determinante seja zero, para que o determinante seja diferente de zero, o m não pode ser 1. Concorda com isso? Faz sentido? Então, para que o determinante seja diferente de zero, o m tem que ser diferente de 1. Esse finalzinho aqui fez sentido para todo mundo? Alguém não entendeu? Boa. Eu gosto quando não entende e pergunta. O que não dá é não entender e deixar para trás. Então, olha só. Qual que é o nosso objetivo? Que esse determinante seja diferente de zero, certo? E o determinante vale quanto? Menos m mais 1. Esse é o valor do determinante. Para cada valor de m, eu vou ter um valor de determinante. Vamos testar aqui, por acaso. Vamos dizer que o m vale 3. Quanto que é o determinante se o m valer 3? Fica menos 3 mais 1, que é menos 2. Se o m valer 3, o determinante vale menos 2. Vamos escolher um outro valor para m qualquer. 10. Menos 10 mais 1, menos 9. Então, para cada valor de m, a gente vai ter um valor de determinante. E eu não quero que ele seja igual a zero. Eu quero que ele seja diferente de zero. Então, o que eu faço? Eu faço o raciocínio contrário. Qual é o valor de m que faz com que o determinante seja igual a zero? Porque eu não quero que isso aconteça. Se eu acho qual que é o valor de m que faz com que ele seja igual a zero, basta que o meu m seja diferente desse valor para todos os valores de m serem possíveis, menos esse que faz com que ele seja zero. Então, olhando aqui, menos m mais 1, qual o valor de m que faz com que o determinante seja igual a zero? É 1, porque menos 1 no lugar de m, né? Menos 1 mais 1 é zero. Aí o determinante sendo zero, a matriz não vai ter inversa. O m igual a 1, portanto, é um valor proibido para mim. Se o único valor que eu não quero é o 1, então eu posso dizer que o m tem que ser necessariamente diferente de 1. Qualquer outro valor de m, o determinante é diferente de zero, e aí ok para mim, a matriz vai ter inversa. Tudo bem? Fez sentido? Então, menos m mais 1 tem que ser diferente de zero, ou seja, menos m mais 1 igual a zero quando m é igual a 1, e aí esse valor eu fujo dele, eu não quero. Ou seja, o m tem que ser diferente de 1. Resposta dessa questão? Letra B. Tudo bem? O que a gente tem aqui, um docinho ou uma pedrada?
É um docinho meio amarguinho, né? Meio durinho, né? Não é uma questão muito fácil, também não é muito difícil, mas é um docinho ali meio, tá bom? Vamos para a próxima. 27, Unesp, Universidade Estadual de São Paulo. Temos uma matriz A, uma matriz 2 por 2, certo? Aliás, é uma matriz A, 2 por 2. E aí a gente tem uma matriz U, é uma outra matriz. Temos a A e agora a gente tem a U. A U, a questão não disse para a gente qual que é, mas ela disse como que essa matriz U é fabricada. Ela é fabricada dessa forma aqui, ó. A gente pega a matriz A, eleva ao quadrado, subtrai 3 vezes a matriz A e soma 2 vezes a matriz I. Aí o resultado disso tudo é a matriz U. Então a gente não sabe qual que é a matriz U, mas a gente conhece a matriz A. E a gente conhece também a matriz identidade, certo? E aí a gente pode fazer todas essas continhas aqui e vamos saber qual que é a matriz U. Tudo bem? Vamos fazer essas contas então? Porque a matriz identidade a gente sabe qual é. A matriz U é igual a ao quadrado menos 3 vezes A mais 2 vezes o I. É um trampinho fazer isso, né? Mas vamos ter que enfrentar. Vamos lá. Primeiro ponto, vamos ver quanto vale matriz A ao quadrado. O que é A ao quadrado? A vezes A, certo? Vamos abrir uma tela aqui. Essa, querida, é a matriz A. E a gente vai calcular A ao quadrado, que é a mesma coisa de A vezes A. Ou seja, é a matriz A multiplicada por ela mesma, A vezes A. E aí a gente vai fazer uma multiplicação de matrizes. Quando nós estamos multiplicando duas matrizes quadradas 2 por 2, o resultado é uma matriz quadrada 2 por 2, concordam? Então eu já coloco a matriz aqui, os espacinhos para cada um dos elementos, 2 linhas, 2 colunas. Vamos revisar a multiplicação de matrizes? Esse primeiro elemento, que é o elemento 1, 1, ele é fabricado com uma linha da primeira matriz e uma coluna da segunda, porque a primeira matriz é a fornecedora de linhas e a segunda é a fornecedora de colunas. Qual linha que eu uso da primeira matriz? A linha 1, não é? Porque esse elemento é o elemento 1, 1. Usa a primeira linha dessa matriz e a primeira coluna da segunda matriz. Tenho que combinar essas duas, uma linha da primeira, uma coluna da segunda. Vamos colocar essa linha aqui, x e 2, a coluna x e 3. E aí lembra como é que a gente faz? Multiplica elemento por elemento. Primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Certo isso? X vezes x, x ao quadrado. 2 vezes 3, 6. Soma esses dois elementos, não é assim que a gente faz? Soma os dois, fica x ao quadrado mais 6, e esse aqui é o primeiro elemento. Certo? Lembraram disso? Vamos ver o segundo elemento. Esse segundo elemento, ele é fabricado com a linha 1, porque esse elemento é o elemento 1, 2. Linha 1, coluna 2. Essas duas linhas que têm que ser combinadas para a gente chegar no segundo elemento. Agora, eu acho que a gente já tem maturidade para não precisar mais escrever o nosso rascunho, que foi o que a gente fez agora. Tudo bem se a gente tentar fazer esse de cabeça? É elemento vezes elemento, não é? Então, ó, x vezes 2, 2x. 2 vezes 4, 8. 2x mais 8. Deu certo sem o rascunho? 2x mais 8. Agora vamos para esse elemento aqui. Ele é fabricado com a linha 2 e com a coluna 1, porque o elemento 2, 1. Tudo bem? Agora a gente tem que combinar essas duas filas, né? A primeira linha, a linha da primeira matriz e a coluna da segunda. Elemento com elemento, ó. Primeiro elemento com o primeiro elemento. 3 vezes x, 3x. 4 vezes 3, 3x mais 12, certo? Tá dando certo assim esse é o rascunho? Acho que dá, né? Agora esse último elemento, segunda linha, segunda coluna. Vamos combinar elemento com elemento? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 4, 16. 6 mais 16, 22. Tudo bem? Deu certo para todo mundo? Essa é a matriz A ao quadrado. É uma das partezinhas da nossa matriz U, né? Então essa aqui a gente vai levar lá para o nosso exercício.
Lembra que U é tudo isso aqui, a gente já sabe quanto vale A ao quadrado, que é essa matriz que a gente acabou de calcular. Qual que é o próximo passo? Calcular a matriz 3A. Aí é bem fácil, né? A gente tem a matriz 3A, que é 3 vezes a matriz A. É o número 3 multiplicado por cada elemento aqui da matriz A. Ou seja, fica como? 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Essa é a matriz 3A. A ao quadrado menos 3A, que é essa matriz que a gente acabou de calcular. Estamos caminhando, né? Está indo bem, não? Agora a gente tem que calcular 2 vezes a matriz de identidade. Aqui é moleza, né? 2 vezes a identidade é 2 vezes essa matriz aqui, 1, 0, 0, 1. E aí a gente multiplica o 2 por cada elemento da matriz de identidade. Fica como? 2 vezes 1, 2, 0, 0 e 2. Essa aqui é a matriz 2 vezes a identidade e a gente coloca ela aqui. A matriz U, então, é o resultado dessas operações aqui. Essa é a nossa matriz U. Então, qual que é a matriz U, então? Vamos colocar ela aqui. E agora a gente vai fazer uma subtração e uma adição elemento a elemento, ou seja, os elementos de mesmas posições. Esse elemento aqui, ele vai ser calculado usando os elementos que estão nas mesmas posições nessas 3 matrizes. Ou seja, é o primeiro elemento aqui, o primeiro elemento aqui e o primeiro elemento aqui. Fica como? X ao quadrado mais 6 mais 3, menos 3x mais 2. Vamos abrir um rascunho aqui para a gente fazer isso. Ó. X ao quadrado mais 6 menos 3x mais 2. Conseguimos combinar alguma coisa aqui ainda? Temos aqui o 6 com 2, não é? Então fica x ao quadrado mais menos 3x mais 8. Esse é o primeiro elemento. Bem? A gente vai fazer esse mesmo processo para os outros 3 elementos. Ó, esse elemento, que é o elemento 1, 2, ele vai ser calculado usando os elementos que estão nessas mesmas posições. Esse e esse. Abrindo o rascunho fica 2x mais 8 menos 6 mais 0. Ou seja, 2x mais 2. Tudo bem? É o elemento 1, 2. Vamos para o elemento 2, 1, que a gente usa os elementos das mesmas posições. Esse e esse. Esse eu fiz sem o rascunho, né? Porque está bem fácil, na verdade, né? 3x mais 12 menos 9, que é 3x mais 3. Tudo bem? E o último, a gente vai combinar esses 3 elementos. 22 menos 12, que dá 10. 10 mais 2, 12. Tudo bem? Depois de todas essas contas, essa parafernália toda, a gente chegou finalmente à nossa matriz U, que foi construída, lembrando, usando a matriz A, que foi dada pelo problema, e a matriz identidade que a gente conhece dos nossos estudos. Essa é a matriz U. Não é exatamente uma matriz, é uma família de matrizes. Para cada valor de x, a gente vai ter uma matriz diferente. Tá? O que a gente quer? Que a matriz U seja inversível, que é a mesma coisa de dizer que a gente quer que a matriz U tenha inversa. O que nos diz se a matriz tem ou não tem inversa? Determinante. Então, para saber se ela tem ou não tem inversa, a gente tem que calcular o determinante. Bora calcular o determinante dessa matriz. Porque, mais uma vez, se zerou o determinante, zerou a chance de ter inversa. Vamos calcular o determinante, colocamos os nossos óculos. A primeira lente do óculos vem da diagonal principal. Então, a gente faz essa multiplicação que fica como? O 12 multiplicado por x ao quadrado menos 3x mais 8. Então, eu faço um super chuveirão aqui. 12 que multiplica cada um desses elementos, dessas parcelas, fica como, então? 12x ao quadrado mais vezes menos, menos 36x, né? 12 vezes 3, mais vezes mais, 12 vezes 8, que dá 96. É isso aqui que vem para a nossa primeira lente. Tudo bem? A segunda lente está relacionada à diagonal secundária. Metemos a diagonal secundária aqui e aí a gente faz essa multiplicação. Vou abrir o rascunho. É a multiplicação 3x mais 3 vezes 2x mais 2.
Chuveirinho de novo. Chuveirinho em cima, em relação ao 3x, chuveirinho embaixo em relação ao 3, certo? Me ajudem aqui. 3x vezes 2x dá 6x ao quadrado. 3x vezes 2, 6x. Agora vamos para baixo. 3 vezes 2x, 3 vezes 2, 6, 12. O que a gente pode combinar aqui? 6x mais 6x, que dá 12x, não é? Então fica 6x ao quadrado mais 12x mais... Não, eu errei aqui, não é? 3 vezes 2 é 6, aqui está errado. Aqui eu acertei. É que eu oscilo. Eu acho que vou ter que ficar para a aula do Fábio. Não vai ter jeito. A aula do psicólogo eu tô dentro, hein? Tudo bem? Mas aqui tá certo, beleza? Pessoal do YouTube, tá errado, tá? Aqui tá certo. É isso que vem para a segunda lente. Joia? As lentes funcionam como parênteses, não é isso? Então a gente vai tirar as lentes e vai substituir por parênteses. Fica assim, 12x ao quadrado menos 36x mais 96 menos, entre parênteses, 6x ao quadrado mais 12x mais 6. Agora a gente vai tirar os parênteses da história. Aqui no primeiro, ok, é só tirar, não tem nada aqui na frente mudando. Então fica 12x ao quadrado menos 36x mais 96. Agora, no segundo parênteses, quando tem um menos aqui, a gente tem que trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro, né? Fica menos 6x ao quadrado menos 12x menos 6. Tudo bem? Vamos somar o que dá para somar. Fica como? 12x ao quadrado menos 6x ao quadrado dá quanto? 6x ao quadrado. Agora, menos 36x menos 12x dá quanto? Menos 48x. E agora os números, né? 96 menos 6, 90. O que a gente tem aqui? O determinante da matriz U em função de x. Tudo bem? Essa é a nossa matriz U. E aqui o determinante de U. Só passando aqui em revista tudo que a gente fez até chegar aqui. Aqui a nossa matriz U, aqui o determinante da matriz U. Tudo em função de x. Significa o quê? Para cada valor de x, eu vou ter uma matriz diferente e vou ter um determinante daquela matriz. Por exemplo, se x for igual a 1, o que significa? Se eu jogar 1, isso aqui não faz parte do exercício, é só uma reflexão, tá? Se eu substituir o x por 1, eu vou ter uma matriz. Ó, se eu colocar 1 aqui, aqui, aqui e aqui, eu vou ter uma matriz. Que matriz é essa? Essa matriz aqui. Agora sim a gente tem uma matriz real, que apareceu quando x é igual a 1. Se eu calcular o determinante dessa matriz, por essa fórmula, significa que eu tenho que substituir o 1 aqui no lugar do x, aqui e aqui. E esse determinante vai dar 48. Se eu calcular o determinante dessa matriz aqui, diretamente, tem que dar 48 também, ó. 6 vezes 12 dá 72. 6 vezes 4 dá 24. 72 menos 24, 48, é o mesmo valor. Viram? Dá quando a gente for, por enquanto não. Por que não dá para dividir por 6? Porque isso aqui é uma função. É o determinante, é o valor do determinante em função de x. Quando que dá para a gente simplificar tudo por 6? Quando a gente tem uma equação, quando aqui é igual a 0. Vai ficar bem claro na próxima tela por que aqui não dá e depois vai dar. Tá? Ó, vou fazer mais um teste. Digamos que o x seja igual a 2. O que eu faço? Substituo x por 2 na matriz. 2 aqui, aqui, aqui e aqui. Fazendo essas continhas, aí eu tenho uma matriz real, que é essa matriz. 6, 6, 9 e 12. Eu posso calcular o determinante dessa matriz usando a função. Basta substituir x por 2 nessa função. 2 aqui, aí fazendo as contas, o determinante dá 18. Se eu calcular o determinante dessa matriz por aquele método que a gente conhece, também tem que dar 18. Vamos lá. 6 vezes 12 dá 72. E 9 vezes 6 dá 54. 72 menos 54 é 18. Viram qual que é a ideia por trás disso? Vamos lá então, vamos voltar para o nosso exercício. A gente tem aqui uma função, isso aqui é uma função, né? O determinante em função de x. Para cada valor de x,
a gente vai ter uma matriz diferente e um determinante diferente. O que a gente quer? A gente quer que essa matriz tenha inversa, ou seja, o determinante tem que ser diferente de zero. Agora eu estou até constrangido da quantidade de vezes que eu vou falar isso, mas vamos lá. Zerou o determinante, zerou a chance de ter inversa, ok? Então a gente quer que isso aqui seja diferente de zero, concordam? Se isso aqui for diferente de zero, a matriz tem inversa. Bom, para que isso seja diferente de zero, basta que eu faça 6x² menos 48x mais 90 diferente de zero, certo? Como que eu resolvo isso? Se fosse igual a zero, se em vez de diferente fosse igual, todo mundo ia responder Bhaskara, não ia? Porque é igual a zero, a gente está muito acostumado a ver isso aqui e responder fórmula de Bhaskara. A diferença é que é diferente de zero. Muda alguma coisa? Uma coisinha só. Na forma de Bhaskara, a gente não calcula o delta e depois calcula as raízes, x1 e x2? Aqui é a mesma coisa. Lembra como que a gente calcula as raízes? É através dessa fórmula, não é? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, não é? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como aqui a gente não está trabalhando com o igual, mas está trabalhando com o diferente, a gente só faz uma adaptação. Em vez de ser x igual, é x diferente. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma diferença. É a forma de Bhaskara com essa pequena adaptação. Tudo bem? Mas é a forma de Bhaskara. Então vamos lá, o que a gente tem que calcular? Isso aqui tem que ser diferente de zero. Então a gente tem 6x² menos 48x mais 90 é diferente de zero. Agora sim, sua pergunta, dá para simplificar por 6? Como agora a gente tem aqui um igual ou diferente de zero, a gente pode dividir tudo por 6. Por quê? Porque a gente só pode dividir por 6 se a gente fizer isso dos dois lados da igualdade ou, aqui no caso, desse não igual, né? Então a gente pode dividir tudo isso aqui por 6, porque todos esses números aqui, o 6, o 48 e o 90, são múltiplos de 6, a gente pode simplificar por 6. Desde que a gente faça a mesma operação do outro lado. Do outro lado é zero. 0 dividido por 6 é zero, vai continuar zero. Mas o zero é que permite que a gente faça essa simplificação por 6, porque a gente está fazendo isso dos dois lados dessa não igualdade, né? Simplificando por 6, fica como? 6x², x², menos 48x dividido por 6, menos 8. E 90 dividido por 6 dá 15. Tudo isso é diferente de zero, aí a gente passou a ter uma equação bem mais simples, não é? Que a gente resolve pela forma de Bhaskara. Temos que primeiro identificar os coeficientes A, B e C, certo? Me ajudem. Quanto vale o coeficiente A? 1. Quanto vale o B? Menos 8. Quanto vale o C? 15. Aí a gente pode calcular o delta, não é isso? Delta é b² menos 4ac. b² menos 8² menos 4 vezes 1 vezes 15, certo? Menos 8² dá menos vezes menos mais, 8 vezes 8, 64, 64. Menos 4 vezes 15, que dá 60. Então, delta é 64 menos 60, delta é igual a 4. É ótimo quando o delta dá um número que tem raiz exata, né? Agora a gente vai calcular o valor de x. Lembrando que não é x igual, é x diferente. Por que x diferente? Porque não é uma equação, é uma não equação, é um sinal de diferente, não é? Esse sinal de diferente que faz com que a gente faça essa adaptação aqui na forma de Bhaskara. Tudo bem? Bom, menos b, então menos 8, mais ou menos raiz de 4 sobre 2. X é diferente de 8 mais ou menos 2 sobre 2. E a gente vai ter duas respostas possíveis. Uma resposta para o mais e uma resposta para o menos, porque é mais ou menos. O mais fica x diferente de x1, no caso, né? Porque agora a gente já dividiu em 2. 8 mais 2 sobre 2, e o x2 é 8 menos 2 sobre 2. O x1 é 5 e o x2 é 3. Diferente. X1 tem que ser diferente de 5 e o x2 tem que ser diferente de 3, para que a gente garanta que essa equação, que é o determinante, seja diferente de zero. Portanto, a nossa resposta é qualquer valor de x
que não seja nem o 5, nem o 3. Qual que é a alternativa, então? Letra A. Tudo bem, pessoal? Posso perguntar se é um docinho ou uma pedrada? Pedradinha, né? Mas qual que é a ideia da pedrada? A gente tem que tomar pedrada no cursinho para isso se transformar em docinhos lá na Federal. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tem dúvidas? Sim ou não? Tudo certo? Mais uma questão. Essa é mais fácil, admito. Vamos lá. Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Sendo M uma matriz, então a gente tem uma matriz M. Aí nós temos a inversa dessa matriz, que é M a menos 1. A transposta dessa matriz, que é M transposta. Então vamos lá, tem uma matriz M. A inversa dela é a matriz M a menos 1. A transposta dela, que é a matriz M transposta. Então é uma matriz... Nossa, veio o menos D. É, né? Que engraçado isso. Parece carteiro, né? Entrou há muito tempo isso, você viu? É? Ah, então tá. Vamos agilizar então o processo aqui. Beleza. Essa matriz tem inversa, não é? Lembra que nem toda matriz tem inversa? Mas essa a gente está sabendo que ela tem inversa, porque a questão diz que ela tem inversa. Muito bem. O determinante da matriz M, a própria questão chamou de D. Então, o determinante de M é D. Número D, tá? O determinante de M transposta é P. Tudo bem? Então, a gente tem uma matriz M e tem uma matriz M transposta. Qual é o valor do determinante da M? D. Qual o valor do determinante da M transposta? P. Lembram de alguma coisa quando a gente tem determinante de uma matriz e da transposta? Eu paguei um mico gigantesco aqui, não paguei? Lembra que eu deitei aqui na sala? O determinante de uma matriz é igual ao determinante da transposta. Por quê? Eu sou uma matriz. Eu tenho um determinante, que é o meu CPF, certo? Eu tenho o meu determinante, sou uma matriz, sou um determinante. Aí eu vou me transpor, vou deitar de novo. Danilo transposto, estou aqui. Mudou meu CPF? É o mesmo, não é? Então, o determinante de uma matriz e o determinante da transposta é exatamente o mesmo. Se o determinante da matriz é D e o determinante da transposta é P, o que a gente pode concluir? Boa, minha gente! D é igual a P. Resposta? Depois vai ter um monte de coisa aqui e tal. Isso aqui é para explicar o que eu fiz aqui deitado. Resposta letra A. Parecia difícil, mas foi fácil, né? Claro que, se for vestibular, tudo acabou. Marcamos a alternativa, bora para outra questão. Mas, como a gente está aqui em sala de aula, a gente pode ver as outras alternativas para dizer por que elas são falsas. Beleza? Vamos fazer isso. Antes, porque tem a ver com essa questão, vamos ver quais são os privilégios das matrizes quadradas, porque assim como os humanos têm privilégios, alguns humanos têm privilégios, as matrizes quadradas também têm. Quais são os privilégios das matrizes quadradas? Primeiro, apenas matrizes quadradas têm diagonais. A gente viu isso na nossa primeira aula de matrizes. Segundo privilégio, apenas matrizes quadradas, tá? Aqui faltou um quadradas, apenas matrizes quadradas podem ser simétricas. Porque a simetria da matriz tem a ver com a diagonal principal, certo? Terceiro privilégio, apenas matrizes quadradas podem ter inversa. Obrigado. E o último, apenas matrizes quadradas têm determinante. Esses são os 4 principais privilégios da matriz quadrada. Se eu estivesse no universo das matrizes, será que eu queria ser uma matriz quadrada? Acho que não. Ter muito privilégio é bom, né? Mas a gente se acomoda com muita coisa. Vamos lá, então. Letra B. M pode não ser uma matriz quadrada. Ora, se M tem inversa, porque tem inversa, não tem? Só matrizes quadradas têm inversa, não é? M pode ser uma matriz... Pode não ser uma matriz quadrada? Não, tem que ser uma matriz quadrada. É por isso que essa alternativa está falsa. A outra alternativa. A inversa e a transposta, ó,
matriz inversa e a transposta, podem não ser de mesma ordem. O que é a ordem de uma matriz? É o tamanho da matriz quando ela é quadrada. Por exemplo, uma matriz 3 por 3, a ordem dela é 3. Uma matriz 4 por 4, a ordem é 4. A ordem só existe para as matrizes quadradas. É uma maneira da gente dizer o tamanho da matriz sem precisar dizer que ele é 3 por 3. A gente diz ordem 3. 4 por 4, ordem 4, ok? A gente tem uma matriz inversa e uma transposta. Será que elas têm como ser de ordens diferentes, de tamanhos diferentes? Quando a gente transpõe uma matriz, agora eu estou dando uma baita acelerada, quando a gente transpõe uma matriz, ela continua de mesma ordem, não é? Mesmo tamanho. Transpomos uma matriz quadrada, ela é 3 por 3, ela continua sendo 3 por 3. Quando a gente calcula uma inversa, também acontece a mesma coisa. Até porque se a gente multiplicar matrizes de ordens diferentes, nem tem como multiplicar. Beleza, então matrizes inversas e matrizes transpostas são sempre da mesma ordem. Toca a bandeja. Só para avisar, cancela lá o Fábio, cancela a palestra do Fábio, que ele teve que ir pro escritório e não vai poder. Assim que você terminar, tem tempo ali, pode liberar eles para almoçar. Ah, boa. Tá. Não, mas eu acho que eu vou ficar mais uma horinha até a hora do almoço com eles. Tá tranquilo. Eles precisam. Valeu, Alan. Já encerramos aqui, tá? Podem 5 minutinhos? Pode ser? Essa D aqui eu vou passar, que não é muito relevante, mas a última, a letra E, vai ser importante, tá? Essa letra E é o seguinte. Último conteúdo da aula de hoje, mas ele é importante, tá? Ó, eu tenho duas matrizes e eu estou dizendo para vocês que elas são inversas. Uma é inversa da outra. Lembra que não existe inversa principal? Uma é inversa da outra e acabou. Significa o quê? A é inversa da B, B é inversa da A. Essa característica de uma ser inversa da outra, essa condição, ela é herdada pelos determinantes dessas matrizes. O que significa isso? Se duas matrizes são uma inversa da outra, o determinante dessas matrizes também são um inverso do outro, porque os determinantes são números, não é? Então, digamos que o determinante da matriz A seja det de A, e o determinante da matriz B é det de B. Esses dois números, porque o determinante é um número, esses dois números são também inversos. Eles herdam das matrizes essa característica de serem inversas. As matrizes são inversas, significa que os determinantes também são inversos. Ó, um exemplo prático. Se o determinante da matriz A é 2, quanto vale o determinante da matriz B? Já que eles são inversos um do outro. 1 sobre 2, percebem? Essas matrizes são inversas, os determinantes herdam essa condição de serem também inversos. Se o de A é 2, o de B é 1 sobre 2. Tudo bem? E a gente tem, de uma aula passada, essa característica. O determinante de um produto de matrizes é o produto dos determinantes. Então, o determinante de M vezes a sua inversa é o determinante de M vezes o determinante da inversa. Mas essas duas matrizes são uma inversa da outra. Ou seja, esses determinantes são também um inverso do outro, certo? Como o determinante da matriz M é D, é um dado da questão, o determinante da inversa é 1 sobre D. Concordam? Aí a gente cancela o D, fica, e tudo isso é igual a 1. Portanto, o determinante de M vezes M menos 1 é igual a 1 e não é igual a P vezes D. É por isso que essa alternativa é também falsa. Tudo bem? Pode falar. De D por 1 sobre P, aí seria verdadeira. Aí seria verdadeira. Porque isso seria igual a 1, já que D é igual a P. Não é? Turminha, então nosso quadro de questões ficou assim, ó. Resolvemos a 1, a 5, a 7 e a 8, e aí todas essas que estão com Czinhos ficam para vocês resolverem. E as que não têm marcação, são questões mais difíceis, questões do ITA e tal, podem resolver se vocês quiserem, mas está muito além do que vocês vão precisar para o vestibular da Federal. Tudo bem? Claro que quem quiser, bora. Beleza? Valeu, muito obrigado, bom final de semana para vocês. Até daqui 2 semanas. Valeu.